bom? Todo mundo aí no fundo está me ouvindo ou não? Posso parar de gritar? Boa noite a todos. Está gravando já? Tá. Bom, primeiramente queria agradecer a vocês, que puderam vir essa noite para a nossa reunião e sugerir que a gente comece a palestra então com uma oração para a gente poder primeiro se acalmar, deixar um pouquinho, acalmar a nossa cabeça do dia a dia, dos problemas lá de fora, e focar na nossa reforma, na nossa busca aí espiritual. Vou agradecer em primeiro lugar ao nosso Mestre Jesus, que é um dos assuntos de hoje. Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui, toda a espiritualidade que veio, preparou, que trata, que cuida do nosso ambiente aqui, para que a gente possa ter uma noite saudável e proveitosa, e todo o trabalho que eles fazem aí, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Que a gente possa ser grato e também que a gente possa fazer a nossa parte na questão aí da busca do nosso aprendizado, da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o título dela, quem que leu a agenda para ler o título da palestra hoje? Quem sabe? Além do Alex que faz a agenda. Hoje o título da palestra é Jesus e Nicodemos. Agora que tem aquela série no Netflix, acho que muita gente sabe quem é Nicodemos, mas antes da série acho que pouca gente sabia, além do Babo. E então, por que eu coloquei esse título da palestra? Primeiro, porque eu gosto de fazer palestras sobre a passagem de Jesus, porque eu acho que a gente aproveitou muito pouco da passagem dele, na Terra. Pouco foi deixado escrito sobre a vida dele, do que ele falou. E do pouco que foi deixado, tudo é muito rico, tem muita informação. E essa passagem de Jesus e Nicodemos é uma das passagens que eu mais acho interessante, pelo teor que essa conversa que Jesus teve com Nicodemos tem, porque Nicodemos, vou falar quem foi Nicodemos, mas Nicodemos era uma pessoa muito culta. Então Jesus podia falar com ele de uma maneira um pouco mais complexa, porque ele tinha uma base para entender o que Jesus falava. Então Jesus teve uma conversa no alto nível com ele, tanto que ele não conseguiu entender porque era muito alto nível. Mas mesmo assim, Jesus não tinha esse tipo de conversa com qualquer um. E ele teve essa conversa com Nicodemos. Quem viu essa passagem na série, além do Alex? Você viu também? Eu sei que o Alex assiste o seriado. Como que é? The Chosen. The Chosen. Bom, então, para a gente começar a falar disso, primeiramente eu preciso fazer um alerta para vocês, Eu não vim aqui trazer respostas, Vim a trazer mais dúvidas. E a gente vai falar um pouco de história, vai falar um pouco de filosofia, E por que não, falar um pouco da religião que a gente tem, a nossa base da religião cristã, que foi a base para tantas religiões que a gente tem hoje no planeta, Uma delas o catolicismo. Então eu vou ler para vocês rapidamente a passagem do Evangelho, no capítulo 3 de João, da conversa de Nicodemos. E antes de ler essa passagem, eu vou falar um pouquinho da história, para que vocês entendam o contexto da passagem. Nicodemos era um doutor da lei, que ensinava as escrituras do Sinédrio. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que era o Sinédrio? O que era o Sinédrio, Alan? Sinédrio era como se fosse uma grande biblioteca, um centro de conhecimento. Um pouco mais que isso. Segundo a cultura dos judeus, as escrituras, antes de falar exatamente do Sinédrio, as escrituras foram a base para que existisse o Sinédrio. As escrituras, elas significavam tanto a fé quanto principalmente a lei judaica, E
os judeus consideravam aquelas escrituras que é a Torá, que tem o Pentateuco, que veio escrito desde a época de Moisés. Moisés escreveu, depois é lógico, foi adicionado alguns livros no Pentateuco, mas veio lá de Moisés, e Moisés fez aquilo porque quando ele trouxe o povo hebreu, tirou o povo hebreu do Egito e levou, tentando chegar em Jerusalém, ele teve que parar no deserto porque Jerusalém estava tomada, né? Já tinha um povo lá dominando Jerusalém e era um povo extremamente bélico. Então, se ele chegasse com os hebreus lá, ele ia ser massacrado. Então, ele ficou no deserto por 40 anos. E nisso aí que Moisés, segundo a religião judaica, recebeu os textos, né, as mensagens de Deus diretamente, e ele colocou aquilo como uma regra de conduta, de leis, de como você deveria proceder dentro da religião judaica, né, que foi criada a religião judaica a partir disso. Segundo diz o texto, né, essa revelação aconteceu depois de 50 dias que eles tinham fugido do Egito, né, começaram a receber essas mensagens. E o Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, e o Sinédrio, que em hebraico é Sanhedrin, significa Assembleia Sentada, e era na verdade uma assembleia de legislação, era onde existiam ali os julgamentos, onde o povo legislava ali. E o Sinédrio, ele na verdade foi constituído por Moisés, dizendo que toda cidade deveria ter um Sinédrio, que seria um centro onde os sábios da época, ali, os que mais conheciam as escrituras, iam comandar aquela região, de certa forma, a parte de justiça, de leis e tal, a partir do Sinédrio, que deveria ter entre 20 a 23 juízes cada cidade do Sinédrio. E o Nicodemos, ele era um membro desse Sinédrio. Na verdade, ele era um membro, de certa forma, bastante respeitado. E a função do Sinédrio também era manter a cultura das escrituras, era ensinar as pessoas a respeito da cultura. Então, o Nicodemos, ele era um professor também no Sinédrio, né? Isso mostra bastante no seriado, né? E ele tinha um título do Sinédrio de príncipe, que era um título que tinha no Sinédrio. Não significava que ele era o filho do rei, não é isso. Era um outro príncipe, mas ele era um título, né, de chefe de alguma parte do Sinédrio. Uma espécie de sumo sacerdote lá. Não era o chefe maior, mas ele era alto. E aí então Nicodemos tomou conhecimento dos feitos de Jesus, né? Que Jesus começou a curar, ensinar e tal, e as coisas chegavam para ele, né? Ele teve acesso às informações e tal, e ele começou a ficar muito curioso a respeito de Jesus. E ele pediu uma audiência escondida com Jesus à noite, para que ele pudesse conversar com Jesus. E aí ele chegou para Jesus e disse assim, né, segundo o texto de João: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, mestre dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, quem sabe o que significa Rabi na religião deles? Mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, ele está falando, eu reconheço que você é um enviado de Deus, né? E Jesus respondeu: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí ele fala: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter lhe dito: necessário vos é nascer de novo. Aí eles têm umas conversas, né, no seriado lá e tal. É bem interessante que eles conseguiram colocar um contexto, né, e eu acho que o João simplificou o texto. E ele falou ainda, Jesus falou para o Nicodemos: O vento assopra onde quer que ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus então disse: Tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que não dissemos o que sabemos. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus falou para o Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, que é uma parte do texto também que parece que não tem nenhum sentido, né? Mas no seriado ele explica bem o que significa isso. Foi um símbolo, né? Que Moisés levantou uma serpente e transformou a serpente num cajado, né? E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, enfim, tem a continuação do texto aqui, mas já passou da parte que eu precisava para hoje. Então, falei do Sinédrio para vocês, né? Teve essa conversa de Nicodemos com Jesus. E aí, pesquisando a respeito de Nicodemos, que ele fala, né? Que Nicodemos era esse título aí dentro do Sinédrio. Bom, esse é o contexto histórico, né, de quem foi Nicodemos, o que é o Sinédrio e o cenário que Jesus viveu, né? Jesus viveu naquela época onde ele estava entre o povo judeu, que tinha uma crença forte nas escrituras de Moisés. E de certa forma, Jesus pregava ensinamentos que eram diferentes do que estava escrito lá. Apesar de Jesus ter dito que ele não veio lá para desmentir as escrituras, né, apenas para ensinar algo a mais, os judeus não entenderam bem a mensagem. E tem um evangelho apócrifo, que chama Evangelho de Nicodemos, que conta quando Jesus foi levado, né, para ser julgado. E aquela parte que Pilatos lava as mãos e tal, como que aconteceram os discursos ali, né? E Nicodemos foi um que foi lá tentar defender Jesus, para que Jesus não fosse crucificado, porque Jesus era uma pessoa boa e fazia coisas boas. E sabe do que Jesus era acusado e por que pediram a morte de Jesus? Duas coisas que eram contra as escrituras, né, da Torá. Uma delas é que Jesus era filho de prevaricação, né, que Maria teria prevaricado, né, e teria tido Jesus. E aí eles chamaram lá, Pilatos manda chamar as pessoas lá e algumas pessoas vão lá e falam que não, Jesus era filho de José e Maria mesmo, né? E a outra era que Jesus curava as pessoas no sábado. E não podia, o sábado era sagrado, não podia fazer as coisas no sábado. Então, assim, por causa desses motivos que eles tentaram convencer Pilatos a matar Jesus. E o que Pilatos fez foi o seguinte, ele falou, para mim me parece ser um homem bom que não fez nada de errado. Eu não vou condenar ele. E aí os judeus ali, né, principalmente o pessoal do Sinédrio e tal, os juízes ali, disseram que não, né? Que eles precisavam condenar Jesus, porque Jesus havia, de certa forma, contrariado as escrituras e tal. E aí Pilatos, de uma forma política, fala, né? Olha, por mim, eu não tenho nada a ver com isso, se vocês querem... E aí os judeus falam no Evangelho assim, a nossa religião não permite que nós matamos Jesus, por isso que a gente quer que você mande matar, entendeu? Ele falou assim, e vocês não podem matar e eu posso? Do tipo assim, né?
Só que o Pilatos ele não condena Jesus, ele simplesmente abre e fala, ó, faz o que vocês quiserem. E aí então ele acha uma saída, né? Ele fala, então vamos fazer o seguinte, né? Não, foi diferente. Ele fala, bom, eu não posso condenar Jesus, mas o que eu posso fazer é o seguinte, Jesus está preso aqui, acusado. O que eu posso fazer, e é tradição aqui, é trocar Jesus por outra pessoa. Né? Quem que vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? E aí os judeus, que Barrabás era um bandido, era um assassino, que fazia umas barbaridades. Falou, liberta Barrabás e condena Jesus. Ele fala, bom, vocês que condenaram Jesus, pode pedir para o soldado, pode levar e crucificar. Então assim, foi esse a trama que teve, né, na história da condenação de Jesus. E Nicodemos estava lá. Tem 3 partes da Bíblia que Nicodemos aparece. Uma nessa conversa aí, a outra é na condenação de Jesus, e a outra é quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para os romanos. O Nicodemos ele ajuda o José de Arimateia a limpar Jesus para poder sepultar. Aparece também na Bíblia essas 3 passagens. Porque ele se converteu ao cristianismo, o Nicodemos. Bom, então vamos falar de 2 passagens, duas partes importantes do discurso de Jesus com Nicodemos, né? E não é da nascer da água, porque a maioria das pessoas pega esse ponto para falar do nascer da água, para falar da reencarnação, né? Então já é batido. Se vocês forem lá no YouTube e pegarem o discurso de Jesus, a maioria vai pegar isso aí do nascer da água e do Espírito. O que eu queria pegar uma outra frase que vem em seguida, que fala o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que vocês acham disso? O que vocês interpretam disso? Por que você está de pé aí? Está cuidando da porta? Quem nasce tem os pais físicos, mas também tem o pai espiritual, ou os pais espirituais. Existe pai espiritual? Você tem um pai espiritual? Ou a concepção espiritual, vamos dizer assim, né? Então, mas existe uma concepção espiritual? Acho que sim. Digo, não uma concepção, uma criação, mas um encaminhamento. Origem. O que mais? O que vocês interpretam de quem nasce, o que é nascido do Espírito é Espírito? Difícil, né? Essa é bem... Seria mais assim a questão da separação dos planos, as coisas não se misturam, assim, elas existem de forma autônoma, existem ao mesmo tempo, de forma paralela, mas que não se mistura? É mais nesse sentido ou não? Também não sei. Eu vim trazer resposta. Será que eu quis dizer que o que nasce da carne é impuro e o que nasce do espírito é... Será que Jesus queria dizer que carne é impuro? Ou só estava separando, né? Eu acho que ele está explicando que existe... eu não sei a resposta, né? Por isso que eu falei, eu não tenho a resposta. O que eu fui é tentar entender o que os espíritas falam e tal, né? De acordo com o que os espíritos ensinaram, né, a Kardec, eles dizem que os espíritos possuem várias encarnações, em corpos diferentes, e não existe uma relação direta entre a descendência do corpo e a do espírito. Ou seja, existe uma descendência genética do corpo, né, de pai para filho, mas o espírito que vai, de certa forma, se manifestar naquele corpo, pode não ter nada a ver com aquela família. Então, não existe essa relação. Ainda de acordo com os espíritos, a necessidade da evolução é que rege as sucessivas encarnações dos espíritos. Ou seja, você assume uma encarnação para viver aquilo que você precisa para você continuar evoluindo, certo? Então, não existe um vínculo familiar. Um dos inúmeros mal entendidos que existe ainda mesmo dentro do espiritismo, que o espiritismo ainda é uma ciência que está evoluindo, né? Mas mesmo dentro do espiritismo existe um mal entendido muito grande de uma passagem especial, só para dar um exemplo, né? Quando as pessoas falam sobre uma pergunta de Kardec que fala se o espírito do animal se torna humano. O que vocês acham? Quem já leu o Livro dos Espíritos?
Sim ou não? Não. Pelo que eu me Sim. lembro, não. Sim ou não? Sim. O espírito do animal vai evoluir e se tornar humano? Sim. Essa é uma pergunta do livro dos espíritos. E o livro do espírito está escrito o quê? Sim. Não. Essa eu não me lembro. Depende qual pergunta você vai. Só que aí que está por isso que existe tanta briga, né? Porque tem muito espírita que lê o livro dos espíritos e fica ali, né? Isso foi um tema bem interessante de uma palestra que eu ouvi, onde o palestrante, que é um historiador espírita, que eu já trouxe outros assuntos dele aqui, ele pegou esse tema e ele foi estudar esse tema. E ele viu que no ano em que Kardec publicou o livro dos espíritos, os espíritos deram uma resposta que fez com que Kardec interpretasse que não. Aí nas revistas espíritas seguintes, Kardec continuou fazendo a mesma pergunta, porque ele de certa forma não ficou satisfeito com a resposta. Porque também havia indícios, né, de espíritos que se manifestavam como animais, então Kardec queria saber. E os espíritos, de certa forma, foram lapidando a resposta. Até uma das últimas revistas espíritas, a interpretação de Kardec é o seguinte: hoje podemos afirmar, pela explicação dos espíritos, que sim, os espíritos evoluem desde a matéria mais básica e vão chegar até os espíritos evoluídos, né? Usando, passando por todas as fases, né? O que aconteceu de diferente entre a primeira resposta do livro dos espíritos e essa resposta da revista espírita mais lá para frente? Tipo, acho que 10 anos depois do livro dos espíritos. Muita coisa a ciência descobriu. E uma delas foi a lei de Darwin, que no primeiro livro dos espíritos não se tinha o conceito que Darwin trouxe da evolução, né? Então assim, a interpretação foi evoluindo e Kardec falou: afirmei erroneamente no meu primeiro livro que os espíritos não evoluíam, se tornariam humanos, mas hoje compreendo que é por falta de a capacidade de compreensão que os espíritos não nos deram respostas que pudessem nos escandalizar ou trazer algum tipo de confusão. Então assim, mesmo dentro do espiritismo, poucos espíritas sabem disso, né? E está tudo na literatura escrita pelo próprio Kardec, não foi outro autor, nem o Rodrigo que falou, tá? Não precisa cortar Ele essa falou, parte. mas... Não precisa cortar essa parte. Eu já tava anotando aqui, cara, qual o segundo para cortar. Eu tenho uma dúvida, até Pode um falar. comentário sobre isso. Acho que tem outros indícios também. Se você pegar outras religiões mais antigas, indígenas, asiáticas e tudo mais, onde eles citam muitos animais sagrados, ou mesmo a migração entre espíritos humanos e animais e tudo mais, eu acredito que já vem uma sabedoria que também não foi estudada e interpretada. Uma intuição, né? Não só isso. A gente negligencia muito esse conhecimento antigo por várias razões, né? Até de colonização, enfim. Mas eu acho que também já existia esse conceito. Eu acho que sim, que os antigos, eles tinham muita sabedoria de intuição, uma coisa que a gente vem perdendo ao longo dos anos, né? A gente está se tornando muito Racional. materialista no sentido de acreditar só naquilo que a gente consegue conceber e não mais aquilo que a nossa intuição nos fala, né? Bom, enfim. Isso também a gente tem que ver o seguinte: hoje já se consegue calcular qual que seria a probabilidade de uma ameba virar um ser que nem eu. Opa. Mais perto da Umas três encarnações já chega. Mas esse esse período calculado é muito maior do que é o tempo da Terra. É muito maior do que o tempo que foi criada a nossa galáxia. Então, quer dizer, esse espírito que se manifestou, teoricamente, ele nasceu aqui da Terra. Não teria como, né? Pelo menos cientificamente está isso. Aí você estaria entrando que existe uma migração e tal, existem essas teorias também, né? Bom, existe algo ainda nessa lógica evolutiva que a gente não consegue compreender, né? Então, a falta de compreensão nossa de como se procede, inclusive está na frase de Jesus, né, que eu vou falar agora, faz com que a gente acabe aceitando
aquilo que a gente consegue compreender, porque senão a gente não conseguiria nem conceituar aquilo lá, né? E aquilo tem a ver com o que Jesus falou: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim como é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós não sabemos, ninguém sabe, nenhuma religião sabe, ou pelo menos, né, as religiões que são mais modernas, ou as religiões que não são muito dogmáticas, elas não conceituam coisas que elas não sabem. Por exemplo, qual foi a origem do Espírito? Ah, foi simples e ignorante, como o Bárbara falou semana passada, mas qual foi a origem? Aonde foi? Como foi? Qual a forma? Né? Como que era o Espírito? A gente não sabe. E como que é o Espírito evoluído? O Espírito puro? A gente também não sabe. Os Espíritos falam, para vocês é difícil de entender, mas imaginem que é um flash de luz, uma coisa. Tipo assim, os Espíritos tentam ajudar, mas a gente não consegue conceber. Né? Então nós temos ainda não temos ainda a completa compreensão de quando e como os Espíritos são criados e qual é a final da sua evolução. Ainda temos nossa compreensão limitada à nossa capacidade de perceber a realidade e nos conectarmos com o todo. Ou seja, a gente não entende muito como a gente faz parte desse mecanismo, né? Nós somos individualizados e, de acordo com o que compreendemos nos ensinamentos espíritas, assim permaneceremos. Essa é a nossa interpretação, que nosso espírito é individualizado. Mas será que essa não é mais um ensinamento limitado à nossa compreensão, assim como foi o ensinamento lá dos animais virarem seres humanos? Né? Então, assim, uma pergunta para deixar para reflexão. Para podermos ter alguma ideia, né, sobre isso, para a gente poder refletir, vamos observar coisas que a gente conhece. Né? Por exemplo, deixa eu pegar um para Cristo aqui. Vamos ver. Valma, quem é você? Fala pra gente quem é você. Eu sou eu. Onde você nasceu? Que eu saiba agora nessa existência em Volta Redonda. E seus pais, quem são? Nessa aqui que eu conheço, minha mãe chama Lúcia e meu pai chama Valmir. Você se formou onde, Valma? Em Vassouras, no Rio de Janeiro. Quer mais alguém participar ou deixar ela mesmo? Tá indo bem, tá indo bem. Você é casada, Valma? Vai estar gravado. Tem filhos? Sim, tá assim. Não falou a gente. Você gosta de ser mãe? Nossa. Tem certeza que você é isso? Eu acredito que talvez eu seja um pouco mais. Mas agora, na medida do meu conhecimento, é. Tá, agora faça uma reflexão bem profunda e fala pra mim quem você é verdadeiramente antes de ser Valma, você sabe? Você sabe quem é você, o seu espírito é, o que é? Eu sou um pedacinho de Deus. Eu acredito que eu sou isso. Isso ganhou a mais, hein? Ganhou a mais, hein? Você não achou que ela ia gabaritar, né? Como a gente pode perceber, né? A nossa individualidade não foi. A nossa individualidade, ela está muito atrelada à nossa personalidade, que a gente está usando agora. Né? A gente fala, eu sou indivíduo, né? Eu sou um ser humano, eu sou esse, eu sou médico, eu sou advogado, professor, whatever. E está muito atrelado ao nosso corpo, à nossa vida, né? Mas se vocês pararem para pensar, mesmo o nosso corpo não é o mesmo desde que a gente nasceu. Com exceção de poucas células do nosso corpo, todas as outras já foram substituídas, mas a sua personalidade continua. Né? Então a personalidade é nada mais do que uma percepção. É algo que a gente assume como uma verdade pra gente. Né? É o que a nossa consciência fala, você é fulano. Essa é a nossa personalidade, né? Essa é a nossa individualidade. Então está muito relacionado o corpo com o espírito. Né? E quanto tempo dura essa personalidade? Quem sabe? Quem poderia arriscar? Infinitamente. A personalidade, É você. eterno. E é eterno.
eterno, você não vai desencarnar nunca. Não, é eterno, a personalidade vai pro espírito. Não, tô falando da sua personalidade. A personalidade não vai Não mudar faz nunca. parte. Você vai ser sempre a Lúcia? Não, a personalidade é aquilo que eu sou internamente, independente do meu nome. Não, mas eu perguntei pra ela, ela é Valma, Não, ela certo? é Essa é a personalidade dela. Mas isso Não, não mas é não é a personalidade. palavra eu tô dela, falando ela tá outra entendendo. coisa. Ela tá entendendo. Personagem. Personagem. Talvez personagem, mas assim, personalidade é aquilo que eu Então vamos lá. sou. Quem é você? Eu sou essa pessoa que gosta de algumas coisas, que faz algumas coisas bem, algumas mal. Você quem? A Lúcia ou o seu espírito? É o meu espírito que eu tô falando, porque a Lúcia hoje é o que me representa hoje. Só. Eu sou Vocês percebem como é complexo a gente tentar nos ver como espíritos ou como persona da nossa existência? Porque nós temos muito mais percepção na nossa personalidade atual do que a nossa verdadeira personalidade espiritual. By design, né? Hã? Sim. O véu do conhecimento. Exato. O véu do... O que eu estou tentando trazer para vocês é exatamente isso. A influência que o nosso corpo e as nossas experiências nessa encarnação, elas exercem sobre a nossa personalidade. Que é aquilo que a gente acaba assumindo como individualidade. Né? Porque quando nós éramos formigas, a gente não tinha noção de individualidade. Mas a gente ainda era um corpo separado do restante do formigueiro. Mas a gente não sabia que a gente era uma formiga diferente da formiga do lado. Agora a gente sabe que a gente é um ser humano e o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, os nossos amigos, eles são outras pessoas. A gente tem essa noção, que a gente chama de individualidade. Nós temos indícios, né, pelas experiências espíritas, literatura, manifestações mediúnicas, etc., de que a personalidade permanece mesmo após o desencarne, certo? Certo ou não? Todo mundo concorda? Sim. Mas também sabemos que essa manutenção da personalidade é algo passageiro, vocês concordam? Não dura para sempre aquela personalidade no espírito? Concordam ou não? Depende. Não. Não, Tipo eu acho assim, que- quando você desencarnar, você vai ser sempre o Alanis? Não. Então, você tá mudando a pergunta toda É. hora. Não. Quando você fala personalidade, a minha personalidade pode evoluir. Eu não vou ser... Hoje é uma foto de um filme. Na realidade, Amanhã... É isso que eu estou dizendo. Quando É a desencarna, mesma a gente mesma chega lá personalidade. como a nossa personalidade física. atual. Isso. Vamos Aquilo chamar vai de evolu- personalidade aquilo vai o nosso caractere aqui, Então, vai, o então, nosso avatar vamos aqui. colocar assim, o que é personalidade? Isso, é, então a Personalidade gente- de persona. Persona é uma máscara. É isso que eu estou dizendo, eu estou usando o termo correto. Personalidade e não individualidade. Essa personalidade que a gente usa aqui no plano físico, ela permanece no plano espiritual, mas não para sempre, certo? Mas depois eu posso voltar Mas a ela. personalidade- Parece que nem ele foi, não sei A personalidade, até pela semântica da palavra, é a manifestação da persona. E essa, ou seja, a manifestação do seu espírito. Da sua máscara. É o que você usa. Do seu É o que você espírito. usa. Não, a persona é a máscara. Persona A persona é a Mas máscara. Mas enfim, a ideia é essa. É. A gente não continua sendo a gente mesmo aqui, desse corpo lá, para sempre. Porém, a gente chega lá como sendo isso, certo? Existem alguns exemplos que mostram, que provam isso pra gente, né? A gente tem casos aí de espíritos que se manifestaram com personalidades diferentes daquelas que eles tinham quando morreram, muitas das vezes com personalidades até anteriores que eles tiveram anteriormente. Um deles foi quem? Do Chico lá, o mentor do Chico, o Emmanuel, que se manifestava como um soldado da época de Jesus. E ele, na verdade, já tinha passado por outras encarnações, mas ele escolheu aquela, ou seja, o espírito tem essa capacidade. E nós temos também um caso extremo, que são os ovoides, que perdem qualquer personalidade a ponto de perder até a forma humana. Né? Também está na literatura e também tem manifestações em casas espíritas desse tipo de personalidade,
de personalidade que perde, né, a forma. Assim como a personalidade é algo passageiro, pelo fato de não sabermos para onde os espíritos vão, fica difícil afirmar que eles mantêm a individualidade, pois para nós, individualidade está relacionada com a personalidade. Isso é uma opinião minha, tá? Do tipo assim como quando eu perder essa personalidade e eu vou assumir alguma outra personalidade, entendeu? Como que eu vou manter a individualidade? Para mim é uma coisa que fica em aberto, é uma dúvida, tá? E não estou falando de fé aqui, do que você acredita ou não. Peraí, eu acho que é mais ou menos que nem quando, se a gente usar a nossa própria vida aqui. Tipo assim, eu desde nasci lá aqui no Brasil, e aí a Daisy bebê e a Daisy adulta é a mesma, vamos dizer assim, eu já era Daisy, só que eu adulta eu tenho mais experiências e continuo sendo a Daisy. Então quando desencarna, assim, eu não vou ser a Daisy, mas eu vou. Não é que eu vou escolher uma ou outra, é que eles escolhem, é como se fosse a forma física, como se fosse a roupa, mas a personalidade é uma junção, como se fosse aqui criança, até o momento, tipo assim, você se apresenta com a sua experiência toda que você já teve, então todas as experiências estão conectadas numa só, aí teoricamente você está o mais evoluído, só que talvez até por uma questão de apego, de vaidade ou alguma coisa assim, ele possa ter escolhido uma ou outra, porque se foi uma mais antiga, provavelmente ela era mais evoluída, assim, mais evoluída, vamos usar esse termo, mas ele de repente achava mais bonito, achava mais legal, ele não poderia ser mais bom, não é legal esse termo, sei lá. Bom, mas para você perceber como é confuso, a gente não tem elementos para saber certamente. A gente às vezes acredita em algo que faz sentido para a gente. O universo ele evolui gradativamente, vocês concordam? Sem dar saltos. Alguns elementos que eu observei que me sugerem pela lógica que a evolução do espírito é em direção à união são alguns. Primeiro, a necessidade do desapego ao ego para que a gente possa evoluir. O ego, na verdade, é a nossa noção de nós mesmos e a percepção, né? E a gente se colocar como individualidade. Então, essa necessidade de a gente se desapegar do ego para poder evoluir é mencionada em diversas literaturas aí de reforma íntima. A gente parar de pensar muito no nosso bem-estar para pensar mais no bem-estar coletivo, né? É o que se prega aí na reforma íntima. Segundo, a necessidade da união de bilhões de seres inteligentes para a formação de um ser mais complexo, que é o caso das células, que levou 4 bilhões de anos para conseguir chegar num nível evolutivo capaz de formar um corpo de um ser humano. Terceiro, a forma como todo o universo está conectado, né? Desde os elétrons que estão em órbitas de átomos, que se agrupam para formar as moléculas, que se agrupam para formar matérias, que formam planetas em órbitas de estrelas, que formam galáxias, etc. Ou seja, essa união gradativa, ela vem, mesmo dentro da matéria, ela vem desde lá de baixo até formar o que nós conhecemos como universo. Ou seja, tudo no universo tende à união. Assim como nós necessitamos das células que evoluíram através de 4 bilhões de anos, apenas o nosso planeta, né? E aí, sem contar aí o potencial vinda de outros planetas, para ser capaz de formar um ser humano, a pergunta que eu faço é: será que a nossa consciência humana também não vai continuar a se unir em prol da formação de um ser mais evoluído? Assim como as células conseguiram chegar no ser humano, atingiu a individualidade. Será que a gente não continua evoluindo como o universo faz? Essa é uma pergunta, não tenho resposta. Vamos fazer algumas conjecturas para ver se faz sentido, né? Nós temos 2 linhas de raciocínio possíveis. Uma é a gente é o seguinte: a gente chega até a fase humana da evolução e a nossa consciência adquire a percepção de individualidade, que até pouco antes da ser humano nós não tínhamos, né? Alguns animais começam e a gente consegue um pouco, né, entender que nós somos indivíduos, que se relaciona muito com o nosso corpo, né?
que nós estamos usando agora, para manter a nossa individualidade. E só trocaremos de corpo até o fim da nossa evolução. Porém, nós vamos manter a nossa individualidade. Ou seja, agora que eu sei, apesar de eu ser um espírito, que estou usando uma roupa chamada Rodrigo, agora eu sei que eu vou morrer, eu vou virar Carlos, vou virar Maria, vou virar João, e vou evoluindo e eu sempre vou ser eu mesmo. Essa é uma linha de raciocínio possível. Tá? Até eu me tornar um espírito puro, ainda o mesmo espírito. E a segunda alternativa é, nós chegamos até a fase humana da evolução e a nossa consciência adquiriu a percepção de individualidade que se relaciona muito com o nosso corpo atual que estamos usando agora para a nossa manifestação. E a partir de agora, continuaremos a nossa evolução nos unindo a outras consciências através da lei de afinidade, em busca da formação de outras formas de manifestações cada vez menos materializadas, mais evoluídas, até a completa harmonia com o todo. São duas linhas de raciocínio para ver qual faz mais sentido. O que faz mais sentido para você? Da onde veio essa linha, Rodrigo? Não entendi. Não, duas linhas filosóficas. Não é espírita. Não tem nada a ver com o que é do Não, espírita. são duas formas de pensar a evolução. Uma... Não, é só para deixar claro que não é o que a doutrina espírita fala. Não é o que a doutrina espírita fala, é um questionamento. Porque, como eu falei no início, a gente tem poucos elementos para conseguir obter essas respostas. Então, a gente tem que pensar quais são as saídas. Né? Então, o que vocês acham que faz sentido? Cada um vai escolher uma. Né? Não tem nada errado com cada um, porque a gente não tem a resposta. Ou criar outra. Ou criar outra. Porque nós fazemos parte de uma simulação. Do armário. Pessoal, muito obrigado. Era só essa a pergunta que eu queria fazer hoje para vocês. Desculpa passar do tempo aí.